Estamos iniciando agora uma série de áudios baseado nos estudos sobre o dízimo, dentro do contexto histórico judaico e também bíblico. E não se trata especificamente das aplicações que cada grupo religioso faz do seu significado e uso. Este é um trabalho de minha responsabilidade e entendimento pessoal. Esse primeiro áudio é uma introdução sobre o contexto histórico sobre o dízimo. E à medida que vamos caminhando no estudo, vamos nos aprofundando um pouco mais. Quero, nesta série de estudos, tomar a liberdade de mencionar algumas palavras originais do hebraico, porque é necessário, porque são elas que apresentam o significado original do assunto que estamos abordando. Vale a pena ouvir, sem precisar decorar, claro, mas procurar entender a importância do seu significado. Cada pessoa que confessa Cristo Jesus e ama o estudo da Bíblia precisa ter um conhecimento histórico dos registros e ensinos bíblicos para o seu próprio desenvolvimento, entendimento e crença. Não é o meu objetivo esgotar aqui o assunto sobre o dízimo nesta série, mas oferecer material suficiente para o leitor e estudante das Escrituras, para ele poder continuar estudando, se isso for importante. Este trabalho não é uma discussão pessoal sobre a questão do dízimo, embora expresse uma compreensão diferente dos demais grupos evangélicos. É importante saber que também esse estudo foi baseado nas correntes do judaísmo e também nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá escrita. E há também a oral, só que esta nós não temos como recurso em nossa biblioteca. Para um bom aproveitamento, digo também que é necessário que estes áudios sejam ouvidos atentamente e, se possível, anotando algumas questões que ficarem em dúvida. Muito bem, eu quero destacar então a primeira menção do dízimo. Ela se encontra em Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, onde também quero fazer a leitura na versão original, para o nosso entendimento, que diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Há alguns pontos importantes aqui que quero destacar e dividir com você, pois são pontos que são do texto original e tem a ver com a história do dízimo. Então, acompanhe comigo. No verso que fala sobre o Melquisedeque, nós vemos o seguinte: Melquisedeque não é o nome do rei de Salém, ou seja, da cidade de Jerusalém. Este nome, Melquisedeque, obviamente traduzido na nossa língua portuguesa, se divide em 2 palavras do hebraico. A primeira palavra, Melec, e a segunda, Tzadaka, que quer dizer rei de justiça social ou rei generoso. Interessante, não? Melquisedeque, traduzido para o português, que fica desta forma, ela vem desta palavra original, então, dividida em 2, que é Melec. Melec quer dizer rei. Tzadaka quer dizer justiça social. Então, este rei, ele também era um rei com justiça social. Vamos continuar. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Era este, diz a Bíblia, sacerdote do Deus Altíssimo. Agora veja, pão e vinho representavam para os reis em litígio uma trégua para uma conversa amistosa para a aliança,
que era também o papel de um sacerdote, que no caso, Melquisedeque era os dois. Ele era o rei de justiça social e também era o sacerdote do Deus Altíssimo. O texto continua dizendo, bendito, ele dizendo a Abrão, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Agora veja, Melquisedeque, ou Melech Tzedaka, intermediou um conflito entre Abrão e os reis que levaram cativo o seu sobrinho Ló. Lembra dessa passagem? Muito bem. A outra parte que eu quero dividir com você, que termina a questão do texto, diz que Abrão, e aí finaliza a questão do dízimo. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, como gratidão pela intermediação de Melquisedeque. Este foi o primeiro episódio que caracterizou a história do dízimo. Porém, vamos abordar esta palavra mais adiante. Preste bem atenção. É importante saber também que o significado do dízimo no judaísmo dos tempos bíblicos é o mesmo significado nos dias de hoje para Israel. O que podemos começar a entender sobre o dízimo? Então, peço a sua atenção neste sentido. Primeiro, o dízimo no judaísmo e na Bíblia não é um tema, mas é um princípio, é um padrão e é também uma medida. Fique bem gravado isso, porque esta vai ser a tônica para os demais áudios que nós vamos ter. Portanto, o dízimo, tanto no judaísmo como na Bíblia, não é um tema, mas ele é um princípio, um padrão de medida. Agora, segundo, o que nós podemos entender? Podemos entender que a palavra traduzida por dízimo, ou seja, em nossa língua, no hebraico a palavra é ma'aser, são duas palavrinhas, ma'aser, significa literalmente 1 de 10, porém não é um mandamento, mas sim é uma unidade de medida que aparece em 4 mandamentos diferentes. Eu quero observar com você Ezequiel 45, de 9 a 11, para uma explicação com respeito ao Maaser, ou seja, o 1 de 10, ou seja, o dízimo. Abordando isto de maneira original do hebraico, que é de onde surgiu, conforme vimos em Gênesis 14. Então, vamos dizer o seguinte, vamos fixar algumas orientações que são, preste atenção. Primeiro, em Ezequiel 45, de 9 a 11, os responsáveis pela distribuição do Maaser, ou seja, do dízimo em Israel, eram os príncipes. Eles deveriam praticar, segundo Ezequiel 45, primeiro, juízo e justiça. Segundo, eles deveriam aplicar o maaser, ou seja, o dízimo, com balanças justas. Terceiro, sejam quais forem as oferendas que o povo de Israel oferecia, deveriam ser de uma mesma medida, ou seja, 1 de 10, 10ª parte, ou o dízimo, conforme a nossa tradução. Muito bem, esta parte inicial é muito importante como introdução a alguns pontos claros que nos ajudarão a entender melhor o princípio do maaser, do 1 de 10 ou do dízimo, porque fomos durante muitos anos ensinados de maneira diferente do que os registros bíblicos nos ensinam.
Nossa mente ainda está totalmente encharcada com conceitos religiosos e temos dificuldades para entender o que é realmente a verdade bíblica acerca do dízimo. Quais pontos precisamos então considerar com uma mente aberta o que é certo? Primeiro, temos que tirar de nossa mente o ensino religioso que diz que o ma'aser, ou o dízimo, é um mandamento. Estes registros bíblicos que vimos não indicam qualquer menção e mandamentos e textos que nós vamos ver ainda adiante, não mencionam qualquer mandamento com respeito a dízimo, como quer o sistema religioso cristão há muito tempo. E isso está longe de ser verdade, forçando assim e impingindo regras sobre a vida das pessoas. Vamos a considerar o ma'aser, ou seja, o 1 de 10, ou o dízimo, é uma referência de um padrão de medida bíblico-histórico e deve ser aprendido e entendido de modo correto. Ok, nesta primeira parte, ou neste primeiro áudio, nesta introdução, nós vimos alguns pontos importantes que eu quero finalizar e relembrar com você. Primeiro, a primeira referência com respeito ao dízimo, vimos em Gênesis 14, 18 a 20. Segundo ponto, Melquisedeque não era o nome do rei e sacerdote que se encontrou com Abraão. O seu nome, em hebraico, significa Melech Tzedakah, que quer dizer rei de justiça social ou rei generoso. O terceiro ponto que vimos também é que a palavra dízimo, em português, na língua hebraica, é ma'aser, são duas palavras importantes, que quer dizer 1 de 10, no caso, quer dizer dízimo. E quarto e último ponto que vimos nessa introdução, vimos que o ma'aser, ou o dízimo, não era um mandamento, mas sim um padrão, uma unidade de medida, que veremos mais profundamente adiante. Obrigado por ter você nesse primeiro áudio. Nós vamos continuar, então, no nosso próximo encontro, o tema sobre o dízimo, aumentando um pouquinho mais os nossos exemplos. Portanto, vejo você no nosso próximo encontro.